E se eu te contasse que uma mulher presenciou, com seus próprios olhos, 4 eventos que acontecerão em agosto deste ano, revelados pelo próprio Jesus, o que ela testemunhou pode transformar sua fé e sua visão do futuro. Agora, deixe-me te contar como tudo começou. Meu nome é Anne Evilise Turcotte. Tenho 44 anos e moro em Denver, Colorado. Sou chefe de cozinha, apaixonada por criar receitas que misturam culturas e histórias. Cresci no interior do Paraná, Brasil, e me mudei para os Estados Unidos há mais de 20 anos. Sempre trabalhei muito, e desde cedo aprendi que nada vem fácil e que a vida não espera por quem fica parado. Minha rotina era uma verdadeira maratona. Acordava cedo, ia para o restaurante antes do sol nascer, coordenava a equipe, cuidava dos fornecedores e, quando percebia, já era madrugada novamente. Meu mundo girava em torno de sabores, prazos e clientes. No meio dessa correria, Deus ficou em um canto distante da minha vida. Eu até lembrava das histórias que minha mãe contava sobre Jesus. Mas eram apenas memórias de infância. Bonitas, mas sem impacto real no meu dia a dia. Às vezes, quando fechava o restaurante tarde da noite, me pegava pensando no sentido de tudo aquilo. Eu tinha sucesso profissional, um apartamento confortável e até fazia viagens, de vez em quando. Mas, por dentro, havia um vazio que tentava preencher com trabalho e conquistas. Não era contra a religião, mas também não sentia que precisava dela. No fundo, achava que a fé era algo para quem estava perdido, e eu me considerava no controle da minha vida. O que eu não sabia é que essa sensação de controle estava prestes a desmoronar, e que em poucos dias eu teria um encontro que mudaria tudo. Era uma sexta-feira à noite, e o restaurante estava lotado. O aroma de ervas frescas e molho reduzido preenchia o ar, enquanto as panelas chiavam e o barulho dos pedidos ecoava pela cozinha. Sentou na cozinha. Eu estava no meio do serviço, com as mãos queimando de tanto manipular panelas quentes, quando senti uma pressão estranha no peito. Não era apenas cansaço. Era como se algo estivesse me esmagando por dentro. Tentei ignorar, pois a última coisa que queria era preocupar a equipe. Respirei fundo, lavei as mãos e continuei cortando legumes. Mas a dor começou a subir para o ombro e a mandíbula, e uma tontura forte me fez apoiar na bancada. Um dos cozinheiros percebeu que algo estava errado e me perguntou se eu estava bem. Eu ia responder, mas as palavras não saíram. Tudo ficou turvo. O próximo som que lembro foi o grito de alguém pedindo para chamar o 911. Ouvi panelas caindo no chão e senti mãos tentando me deitar no piso da cozinha. A partir dali, tudo se tornou distante. No caminho para o hospital, dentro da ambulância, ouvi o som acelerado do monitor cardíaco. E depois silêncio. Mais tarde, soube que meu coração parou completamente. Foram 7 minutos e 52 segundos sem batimento, segundo o relatório médico. Relatório médico. Para a equipe de emergência, eu era apenas mais uma paciente em estado crítico. Mas para mim, era o início de algo que nenhuma palavra humana consegue descrever. O silêncio após o último som do monitor foi absoluto. Não era escuridão como se imagina. Era como se todo o peso do corpo tivesse desaparecido e eu estivesse suspensa, livre, mas consciente de cada detalhe ao meu redor. Aos poucos, uma luz suave começou a me envolver. Ela não vinha de cima, nem de um ponto específico. Parecia emanar de todos os lados, aquecendo, mas sem queimar. Quando meus olhos se ajustaram, percebi que estava em um lugar que não se parecia com nada que já tivesse visto na Terra. Um jardim imenso, com flores de cores tão vivas que pareciam emitir um brilho próprio. O ar tinha um perfume doce que trazia paz instantânea. O som era como música, mas sem instrumentos. Era como se o próprio ambiente cantasse. Foi então que um homem começou a caminhar em minha direção, com passos firmes, mas suaves. Seu rosto transmitia ao mesmo tempo autoridade e ternura. Antes mesmo que dissesse qualquer palavra, eu já sabia. Era Jesus. Não porque alguém me dissesse, mas porque cada parte do meu ser o reconheceu. Quando ele parou diante de mim, olhou-me como se pudesse ver cada momento da minha vida. Eu esperava julgamento, mas o que recebi foi um amor tão profundo que fez minhas lágrimas caírem sem controle. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio. Ele falou:
mas não com som. Suas palavras iam direto à minha alma. Ana Evelise, eu te conheço desde o ventre. Hoje vou te mostrar o que está prestes a acontecer. Não é para te amedrontar, mas para preparar o teu coração e a todos que ouvirem de você. Quando ele estendeu a mão para mim, senti que algo grandioso estava prestes a começar. Ao tocar a mão de Jesus, o jardim ao nosso redor começou a se transformar. As flores, o perfume e a luz suave deram lugar a um espaço elevado, como uma varanda imensa suspensa no infinito. Abaixo de nós, não havia o planeta Terra como estamos acostumados a ver nas imagens de satélite, mas uma versão espiritual, viva, onde fluxos de luz e rios de sombra cruzavam continentes inteiros. A luz representava cada oração sincera, cada ato de amor, cada gesto de perdão feito no mundo. As sombras eram os atos de injustiça, corrupção e maldade. Eu podia ver tudo acontecendo ao mesmo tempo, como se o tempo não tivesse limites ali. Jesus me olhou e apontou para uma região no horizonte espiritual. Eu reconheci de imediato. Era o Oriente Médio, mais especificamente a área de Jerusalém. Sua voz soou firme, mas carregada de propósito. Logo após um tempo determinado, será descoberta uma evidência que confirmará, sem margem para dúvida, a minha vida e a minha ressurreição. Essa verdade será tão clara que até o mais endurecido dos corações será confrontado. Enquanto ele falava, vi uma cena diante de mim. Havia um grupo de arqueólogos escavando cuidadosamente um local de pedra antiga. As roupas deles estavam cobertas de poeira, e o suor escorria pelo rosto. Mas os olhos brilhavam, com um misto de choque e reverência. Um deles levantou um pequeno objeto, e eu pude vê-lo de perto como se estivesse na minha mão. Era uma peça simples, mas com inscrições que mencionavam o nome de Jesus e descreviam detalhes de sua crucificação e vitória sobre a morte. Em outra parte da escavação, encontraram fragmentos que pareciam pertencer a objetos pessoais dos discípulos. Mas o que fez meu coração disparar foi um artefato que, segundo Jesus, estaria diretamente ligado à prova física de sua ressurreição. Quando ele me permitiu ver isso, percebi que era algo impossível de ser falsificado ou explicado por qualquer teoria humana. A visão se expandiu. Vi redes de TV e plataformas online, tentando desacreditar a descoberta. Políticos e líderes religiosos, movidos por interesses próprios, tentavam controlar ou ocultar as provas. Mas era como tentar segurar água com as mãos. A notícia se espalhava como fogo. Em Campo Seco, pessoas nas ruas comentavam. Famílias inteiras discutiam sobre o significado daquilo. Jesus então voltou seu olhar para mim. E havia, ao mesmo tempo, alegria e tristeza em seus olhos. Aqueles que sempre buscaram a verdade se alegrarão e virão a mim. Mas os que vivem da mentira e das trevas se enfurecerão. A verdade virá à luz, mas a minha palavra não voltará vazia. O que for revelado não poderá ser silenciado. Nesse momento, senti o peso dessa revelação. Era como se o mundo estivesse prestes a entrar em uma fase onde nenhuma desculpa para a incredulidade restaria. Entendi que essa descoberta não seria apenas um achado histórico, mas um divisor de águas espiritual, que separaria de forma ainda mais clara aqueles que querem a verdade daqueles que preferem as trevas. Enquanto ainda absorvia o que tinha visto, Jesus apertou levemente minha mão, como quem diz: "Isso é só o começo." O cenário diante de nós mudou novamente. A varanda celestial se dissolveu, e agora estávamos sobrevoando cidades e vilas do mundo inteiro. De cima, vi edifícios, praças e templos, que reconheci como igrejas de diferentes denominações. Algumas eram grandiosas, com fachadas imponentes e iluminação intensa. Outras, simples, com poucas cadeiras e paredes descascadas. No início, parecia tudo em ordem. Mas então, uma força invisível começou a percorrer esses lugares. Não era um terremoto físico, mas algo muito mais profundo.
Eu vi a luz penetrando em cada canto e revelando o que estava escondido. Onde havia integridade, a luz brilhava ainda mais. Onde havia falsidade, a estrutura espiritual começava a rachar. Jesus falou, e suas palavras ecoaram, como trovões. Mas ao mesmo tempo, como um sussurro direto ao coração. Ana Evelise, entre os que se dizem meus, há muitos que nunca me conheceram de verdade. Esse período de purificação não é um castigo, mas sim um preparo. Minha noiva precisa estar limpa antes do grande banquete. As cenas se tornaram intensas. Vi pastores sendo conduzidos pela polícia, expostos por crimes financeiros e morais, que por anos haviam permanecido encobertos. As grandes congregações se dividiam ao descobrir que seus líderes falavam mais sobre prosperidade pessoal do que sobre arrependimento e salvação. Muitos fiéis se sentiam confusos, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. No entanto, algo extraordinário estava acontecendo. Pequenos grupos começaram a se formar em casas, parques e até em mesas de trabalho. Pessoas comuns, sem títulos, se reuniam para orar, estudar a Bíblia e cuidar umas das outras. Esses encontros eram repletos de vida, sinceridade e amor genuíno, algo que não se pode fabricar. Jesus continuou: os falsos serão expostos, e o trigo será separado da palha. Isso trará dor, mas também libertará muitos da influência da mentira. Aqueles que permanecerem firmes após essa purificação serão fortalecidos para a colheita que está por vir. Percebi que essa purificação não seria um evento local, mas algo global. Não importava a cultura ou a língua, em todos os lugares a mesma luz estava revelando a verdade. Era doloroso de assistir, pois via lágrimas, confusão e até revolta. Mas também via rostos iluminados por uma nova esperança, como se finalmente estivessem respirando ar, puro após anos, em ambientes sufocantes. Enquanto observava, compreendi que esse abalo não seria apenas para os líderes, mas também para os membros. Todos seriam confrontados sobre onde realmente estava a sua fé, nas pessoas ou em Cristo. E Jesus, olhando profundamente em meus olhos, concluiu: depois disso, o que permanecer de pé será inabalável. Assim que o segundo evento se desenrolou diante de mim, senti o ambiente mudar dramaticamente. A superfície da terra desapareceu sob meus pés. E percebi que agora estávamos flutuando no espaço. Podia ver estrelas brilhando e planetas distantes. Mas havia algo diferente no ar, como se todo o cosmos estivesse aguardando um momento específico. De repente, Jesus apontou para um ponto distante na escuridão. Era algo que se movia lentamente em nossa direção. Não era um cometa, nem um asteroide. Sua forma parecia feita de pura luz, pulsando em dourados e brancos com uma intensidade que transmitia vida. Cada pulsação parecia carregar uma mensagem silenciosa, que minha alma compreendia sem palavras. Estou vindo com um propósito. À medida que se aproximava da terra, Jesus disse: este é o mensageiro de luz. No tempo exato, ele se posicionará entre a terra e o sol. E por 3 horas e 33 minutos, a luz que vocês conhecem será transformada. Essa luz não será apenas física, mas espiritual. Ela revelará o que está escondido no íntimo de cada coração. A cena avançou e vi o mensageiro de luz se alinhar com o sol. No instante em que isso aconteceu, a claridade sobre a terra mudou completamente. Não era mais o amarelo comum da luz solar, mas um branco intenso, com um leve tom dourado. Cada raio parecia puro e incorruptível, atravessando não apenas paredes, mas também a própria alma das pessoas. Notei que em várias partes do mundo, alguns caíam de joelhos espontaneamente, chorando, louvando e pedindo perdão. Crianças, em especial, pareciam receber dons espirituais de forma natural, orando por enfermos, e estes sendo curados instantaneamente. Vi adolescentes recebendo palavras de sabedoria e conforto, que tocavam os adultos ao redor. Mas a luz não teve o mesmo efeito em todos. Outros se contorciam de incômodo, cobrindo os olhos e buscando refúgio em lugares escuros. Alguns entravam em acessos de raiva, como se aquela claridade fosse insuportável. Outros adoeciam subitamente, não por ação física,
mas como reação ao confronto direto, com a presença divina refletida nessa luz. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Jesus, ao meu lado, observava com uma expressão de profunda seriedade. Essa luz vai separar Ana e Velise, não pelos títulos, não pela aparência, mas pelo coração. Quem me ama será fortalecido. Quem me rejeita será exposto. Não haverá como fingir. Enquanto ele falava, vi líderes religiosos e políticos que eram considerados íntegros terem suas intenções ocultas reveladas, enquanto pessoas anônimas, invisíveis aos olhos do mundo, eram exaltadas como servos fiéis. A luz era um divisor definitivo. A partir daquele momento, não haveria mais espaço para indecisão espiritual. Quando o mensageiro de luz completou seu tempo e se afastou lentamente, a sensação que ficou não foi de normalidade. Era como se o planeta tivesse dado um passo irreversível em direção ao seu destino. Jesus então se virou para mim e disse, com urgência: o que vem depois disso será o maior mover que o mundo já viu e o último antes da grande colheita. Quando o brilho do mensageiro de luz começou a se dissipar no espaço, imaginei que a visão tivesse terminado. Mas Jesus ainda segurava minha mão e, com um olhar firme, disse: Ana e Velise, agora vou te mostrar algo que mudará a história antes que esta termine. O cenário ao nosso redor mudou mais uma vez. Agora estávamos sobre um alto monte, e dali eu podia ver cidades inteiras. Primeiro, algumas nos Estados Unidos, depois outras ao redor do mundo. Mas não era a visão comum dessas cidades. Sobre cada rua, cada casa, cada prédio, havia uma sobreposição espiritual, como se eu pudesse ver duas realidades, ao mesmo tempo, a física e a eterna. De repente, vi algo acontecer em pontos diferentes do globo, de forma simultânea, Pessoas comuns, que nunca tinham ido a uma igreja ou ouvido falar de Jesus, eram surpreendidas por uma presença tão intensa que caíam de joelhos, chorando, arrependendo-se e confessando seus pecados. Não havia pregadores, palcos ou câmeras, era Jesus visitando diretamente cada coração preparado. Vi um executivo japonês trabalhando sozinho no escritório tarde da noite. O ambiente foi tomado por uma luz suave, e ele começou a chorar, repetindo as palavras: Você é real. Você é real. Vi uma mulher muçulmana em oração silenciosa em seu apartamento no Oriente Médio. De repente, Jesus apareceu diante dela, chamando-a pelo nome e revelando seu amor. Vi um professor na Índia, lendo textos antigos, até que as palavras na página começaram a brilhar, e uma voz falou ao seu coração: Eu sou a verdade que você procura. Não eram apenas não cristãos que viviam isso. Vi pastores que pregavam de forma mecânica há anos, caindo de joelhos em suas salas de estudo, chorando por arrependimento profundo. Vi igrejas frias sendo incendiadas por um amor renovado pela presença de Deus. Jesus me explicou: Esta é a última convocação, antes que a tempestade venha. Não será organizada por homens, nem dependerá de denominações. Eu mesmo chamarei cada um que está pronto para me ouvir. Enquanto observava, notei a velocidade com que tudo acontecia. Era instantâneo. Em questão de horas, famílias inteiras eram restauradas. Casamentos à beira do divórcio voltavam a ter esperança. Comunidades, antes divididas, se uniam como irmãos. Até conflitos históricos entre povos começaram a desaparecer à medida que corações se rendiam ao amor de Cristo. Mas também vi resistência. Líderes religiosos que se sentiam ameaçados começaram a criticar publicamente, chamando esse mover de ilusório e herético. Governos de alguns países tentavam silenciar testemunhos, prendendo pessoas que falavam sobre o que haviam experimentado. E Satanás, percebendo que seu tempo era curto, lançava falsos sinais para confundir e enganar. Jesus então me disse algo que se gravou profundamente em minha alma: Meus verdadeiros discípulos discernirão o que vem de mim. Onde houver arrependimento genuíno, humildade e amor, ali eu estarei. Onde houver orgulho,
de visão e busca de glória pessoal, não é o meu espírito. A intensidade dessa visão me deixou sem fôlego. Eu sabia que estava diante de algo que mudaria para sempre a linha do tempo da humanidade. Esse chamado final não era apenas um convite, era um marco. Depois dele, nada mais seria igual. Quando a intensidade do quarto evento começou a se suavizar, percebi que Jesus não tirava os olhos de mim. Sua expressão estava séria, mas havia ternura em cada detalhe do seu rosto. Ele então disse: Ana e Velise, tudo o que te mostrei até aqui é real e acontecerá. Mas preciso que entenda uma coisa. Quando meu espírito se mover dessa forma, o inimigo também tentará imitar. Muitos serão enganados por sinais que não vêm do céu. Enquanto ele falava, a visão anterior se alterou. Vi 2 cenários se desenrolando lado a lado. No primeiro, pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus de forma tão pura que o arrependimento fluía naturalmente, acompanhado de humildade, reconciliação e amor profundo. No segundo, eventos que pareciam semelhantes à primeira vista. Multidões reunidas, manifestações espirituais, discursos inflamados. Mas havia algo errado. Nesses momentos, percebi olhares de vaidade, divisões se ampliando e líderes em busca de sua própria glória, em vez da de Cristo. Jesus então apontou para o primeiro cenário e declarou: O fruto do meu mover sempre será arrependimento, humildade e amor. Onde houver perdão, restauração e compaixão, eu estarei no céu. Em seguida, ele se voltou para o segundo cenário, e sua voz adquiriu um tom de advertência. Mas onde o orgulho se eleva, onde a busca por poder e promoção pessoal prevalece, não sou eu, mesmo que milagres aparentes ocorram. Se o foco estiver no mensageiro e não na mensagem, isso é engano. Vi também pessoas comuns, sem títulos ou ministérios conhecidos, discernindo claramente o que era verdadeiro e o que era falso. Elas não se deixavam levar pela aparência ou pela emoção, mas reconheciam a voz de Jesus. Como ovelhas que conhecem seu pastor, Jesus se aproximou de mim e colocou a mão sobre meu ombro. Sua voz tornou-se mais suave, mas ainda carregada de urgência. Esse discernimento será vital nos dias que virão. Nem tudo que reluz vem da luz, e nem todo milagre vem de mim. Ensine isso quando voltar, para que meu povo não seja levado por ventos de doutrina, nem seduzido por sinais enganosos. A cada palavra senti o peso da responsabilidade. Não era apenas um aviso para mim, mas uma mensagem que precisava ser compartilhada. Compreendi que quando esse grande mover acontecer, o campo de batalha não estaria apenas lá fora, mas também dentro do coração humano, na escolha de quem ouvir e seguir. Jesus concluiu, olhando diretamente nos meus olhos: Quem conhece a minha voz não será enganado, e quem me seguir de todo o coração, mesmo em meio à confusão, encontrará segurança nos meus braços. Após o último alerta de Jesus, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Não era apenas a ausência de som, mas uma pausa carregada de significado, como se todo o céu estivesse aguardando a próxima decisão. Eu não queria ir embora. Cada parte do meu ser desejava permanecer ali, na presença dele, onde não havia dor, medo ou incerteza. Jesus deu um passo à frente e segurou minhas mãos. Seus olhos, intensos e cheios de amor, pareciam atravessar minha alma. Ana e Velise, você ainda não terminou sua missão. Há corações esperando para ouvir o que te revelei. Você será minhas mãos e minha voz para aqueles que estão prontos, mas ainda não sabem. Vai ser difícil. Muitos vão duvidar, outros vão zombar. Mas lembre-se, eu estarei com você em cada palavra. Senti um aperto no coração. Parte de mim queria argumentar, pedir para ficar, mas havia uma convicção irresistível de que ele me enviava com um propósito que não poderia ser adiado. Senhor, e se eu falhar? Perguntei, com a voz trêmula. Ele sorriu levemente e respondeu: Não se trata de perfeição, mas de obediência. Eu não escolho os mais preparados, mas preparo os que eu escolho. Confie em mim. Então, sem soltar minha mão, uma sensação estranha começou a me envolver, como se um vento suave me puxasse para trás.
e a luz ao redor se afastasse, ficando cada vez mais distante. Senti meu espírito atravessar uma barreira invisível, como se estivesse passando de um mundo para outro em questão de segundos. De repente, ouvi vozes abafadas, sons mecânicos e o bip rápido de um monitor cardíaco. Abri os olhos com dificuldade e vi rostos surpresos ao meu redor. Um dos paramédicos exclamou: "Ela voltou." Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto antes mesmo de entender completamente onde estava. Meu corpo estava fraco, mas meu coração ardia com uma certeza. Eu tinha acabado de estar face a face com Jesus. E cada segundo dessa experiência era real. Agora, eu carregava uma missão que ultrapassava qualquer objetivo que já tivesse tido na vida. Enquanto os médicos me estabilizavam, um pensamento se repetia dentro de mim, como se fosse a própria voz de Cristo. O que te mostrei, você deve compartilhar. É hora de preparar os corações. Depois daquela noite, nada em mim foi igual. Passei dias no hospital recuperando forças físicas, mas minha mente e meu espírito já estavam em outro ritmo. Enquanto os médicos me explicavam que eu tinha tido sorte de voltar à vida após quase 8 minutos de morte clínica, eu sabia que não era sorte. Era propósito. Ao receber alta, voltei para meu apartamento em Denver. Mas a rotina que antes me consumia já não tinha o mesmo peso. A cozinha do restaurante, que por anos foi meu universo inteiro, agora era apenas um cenário para algo muito maior. Meus pratos continuavam sendo preparados com cuidado, mas entre uma receita e outra, eu falava com clientes e colegas sobre esperança, fé e o amor que encontrei na presença de Jesus. Muitos olhavam com desconfiança, outros com curiosidade, e alguns se emocionavam profundamente. Eu não tentava convencer ninguém à força. Apenas contava exatamente o que vi e ouvi, repetindo as palavras que ele me confiou. Não é para assustar, mas para preparar. Com o tempo, percebi que meu círculo de amizades mudou. Pessoas que não se interessavam por espiritualidade se afastaram, mas outras, sedentas por algo verdadeiro, se aproximaram. E nessas conversas, a cada relato, sentia novamente aquela presença suave que encontrei no jardim celestial, como se ele confirmasse que eu estava no caminho certo. Passei a anotar cada detalhe das revelações que recebi. A descoberta incontestável sobre sua vida e ressurreição, a purificação global da igreja, o sinal no céu que revelará os corações e o chamado final, que alcançará todas as nações. Essas anotações se tornaram um compromisso diário, não para criar medo, mas para lembrar que o tempo é curto e que minha missão não é acumular sucessos terrenos, mas sim plantar sementes eternas. Hoje, cada amanhecer me lembra que estou vivendo tempo emprestado e que cada encontro, cada palavra, cada oportunidade pode ser um momento em que alguém desperta para a verdade. Eu não tenho todas as respostas. Não sei o dia nem a hora de tudo que ele me mostrou, mas sei de uma coisa: ele está voltando e quer que estejamos prontos. Carrego comigo a convicção que Jesus colocou em meu coração antes de me enviar de volta. Fale, mesmo que riam. Testemunhe, mesmo que duvidem, porque a minha voz já está chamando, e os que são meus reconhecerão o som. E é exatamente isso que tenho feito desde o momento em que abri os olhos no hospital, porque, depois de ver o que vi e ouvir o que ouvi, não há mais volta. Que história incrível e transformadora. A Bíblia nos lembra em João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Muito obrigado, Ana e Velise, por compartilhar essa experiência tão profunda conosco. E é você que assistiu até aqui. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e a sua família. Nos vemos no próximo vídeo.